Subscrição MXRF11. Exercer ou não os direitos de subscrição. Bom, eu tenho o direito de subscrição de 4 cotas do fundo disponível. Penso eu em realizar essa subscrição de fato, obter essas cotas, né, para agregar na minha carteira, mas para isso eu vou ter algumas análises, alguns pontos que eu vou considerar para de fato identificar se dentro da minha carteira se enquadra, vale a pena ou se não vale a pena. Eu tenho 20 cotas do MXRF11. Em questões de proporção de subscrição, foi disponibilizado 21,6%, se eu não me engano, referente às cotas que você possui em carteira. Então, no meu caso, como eu tenho 20, vamos utilizar aí 20%. A cada 5 cotas que você tenha, você tem direito à subscrição de uma. Então, como eu tenho 20, totaliza 4 cotas disponíveis para subscrição. Como eu comentei, eu tenho a intenção de realizar a subscrição nessas cotas para aumentar minha posição nesse fundo. O MXRF11, ele fechou o dia de hoje, dia 3/7, com cotação de 10,66, 10,68. Ele é um fundo de papel, é um fundo de papel híbrido. Ele tem cotas de fundos imobiliários dentro da carteira dele, mas é uma posição relativamente pequena. Detalhar um pouco ali sobre o fundo. Ele começou em 2012, o patrimônio líquido dele é de 2.274.000, é um fundo bem grande, tem muitas cotas no mercado, ele é lá de 2012, então assim, por se tratar de um fundo bem antigo, ele tem muitas cotas no mercado. O valor patrimonial da cota, que é referente ao valor do patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas, totaliza 10,6. O gestor é XP, o administrador é o BTG Pactual, uma taxa de administração de 0,90 e tem 843 mil cotistas, o que é um número bem grande. É o fundo com mais cotistas no mercado de fundo imobiliário. Esse fundo, ele é de papel, um pouquinho híbrido, não tem muita coisa. Vou mostrar um pouco mais dos detalhes dele, referente à alocação que ele tem. 75% da carteira deste fundo imobiliário é composto por CRIs, 5% referente a permutas financeiras, 16% dele é composto por cotas de outros fundos imobiliários e ele mantém um capital de caixa de 4%. Então aqui tem um pouco mais detalhado qual é o tipo do ativo. Então ele tem 50% em crédito corporativo, 25% em comercial, 22% em residencial e os 4% em caixa ali. Dentre os fundos imobiliários, as cotas de outros fundos que compõem a carteira dele, que compõem esses 16% aqui, vários fundos imobiliários, a porcentagem de cada um deles aqui e tal. Referente aos CRIs, 54% dos CRIs que compõem a carteira do MXRF11, 54% está atrelado ao IPCA+, e os outros 45% está atrelado ao CDI. Aí aqui tem todo um detalhamento de todos os CRIs que compõem a carteira, cada taxa de cada um deles. Então é IPCA mais 7,84%, CDI mais 2,30%. E por aí vai, ele tem muito CRI emitido. Então assim, ele tem muita dívida a receber, que é daí que vem boa parte dos dividendos mensais. Começando a análise, para chegar em premissas aí de irei me subscrever no fundo ou não, vou adquirir essas cotas que eu tenho direito. Então, assim, o fundo, nos últimos 12 meses, ele entregou um dividend yield de 12,11%, que é uma rentabilidade relativamente boa. O último dividendo dele foi de 0,12 e atualmente ele está com um P sobre VP de 1,08. Está um pouco acima do seu valor patrimonial. O preço da emissão das novas cotas está sendo realizado neste valor de 10,06 centavos. Até deixa eu abrir aqui a oferta de cotas. O preço da emissão é a R$ 10,06 e tem um preço de distribuição da cota ali por parte da B3 e tudo mais de 30 centavos. Então totaliza um valor de R$ 10,36 por cota de subscrição. Eu tenho 4 disponíveis. Cada uma delas custa R$ 10,36. O preço de mercado hoje é R$ 10,66. Essas cotas tiveram uma pequena queda. Essa semana passada, essa semana até,
elas bateram 10,90, 10,95. Só que como eles anunciaram emissão de novas cotas, essas cotas estão abaixo do preço atual do mercado, tem uma leve queda, porque às vezes até tem gente que tem direito de subscrição, vou comprar umas cotas mais baratas, tem muita cota do MXRF11 na carteira, decide fazer uma venda de uma parte do ativo para subscrever e recomprar ela num valor menor. Então consegue fazer um pouco desse ganho aí. Como no meu caso é pouco, não convém. Para eu estar comprando essas cotas, ela tem valor patrimonial de 10,6. O custo de distribuição dela é de 30 centavos, totalizando ali os 10,36. Eu, realizando a compra por 10,36, estaria pagando um P sobre VP de 1,03. Então, assim, eu ainda estaria pagando um pequeno ágio, porque a partir do momento que um fundo imobiliário está acima de 1, você vai pagar um pouco de ágio, você vai pagar um pouco acima do que ele realmente vale. Comparando o preço do fundo no dia de hoje, que seria 10,68, com o valor disponibilizado da subscrição, que seria 10,36, se eu optar por realizar o direito de subscrição nessas cotas, eu estaria pagando 30 centavos a menos. Então, eu estaria comprando relativamente com uma promoção no preço dessas cotas. Mas, quando comparado à minha carteira, eu tenho aqui as 20 unidades desse fundo. O meu preço médio de compras seria 10,34. Eu vou estar pagando 10,36, que seria um pouquinho acima do meu preço médio. Então, assim, se enquadra dentro da minha carteira, porque não está um valor muito acima do meu preço médio. Se tivesse abaixo, seria melhor ainda, porque eu conseguiria abaixar o meu preço médio, teria uma rentabilidade ainda maior nesse fundo. Mas, como está bem próximo, eu julgo que se enquadra dentro da minha carteira, porque vai manter um preço médio, vai aumentar ali nem um centavo praticamente. Em relação a, de fato, realizar o direito de subscrição, partindo do princípio de todas essas análises, de o preço médio que eu tenho na minha carteira, o preço de emissão do mercado, quantos por cento está de desconto referente ao valor atual do mercado, que estaria ali com 3% de desconto, ali 30 centavos abaixo do seu valor atual de mercado, pode ser que ele ainda caia mais um pouco, porque o período de subscrição ainda vai até o dia 11/7. Acredito que ela vai cair um pouco, mas a curto, médio prazo aí, creio eu que ela vai voltar nos valores que ela estava antes de anunciarem essa nova emissão de cotas. Vou estar realizando o direito de subscrição desses ativos. No momento, devido ao mercado estar fechado e tal, esse vídeo está sendo gravado de noite, como eu só consigo gravar esses conteúdos no período da noite, durante todo o dia, eu estou no meu trabalho, trabalho das 8 às 6, então o mercado opera das 9 às 17. Então eu só consigo fazer essas operações durante o meu período de trabalho, assim por dizer. Então amanhã eu vou estar concretizando a subscrição dessas 4 cotas aqui, incluindo essas 4 novas cotas na minha carteira. Eu vou ter um aumento ali no meu dividendo mensal. Comparado ao valor de investimento, seria um dividendo legal, porque realizando a subscrição dessas 4 cotas que eu tenho disponível, eu estaria, né, investindo um total de R$ 41,44 e utilizando ali uma média dos últimos dividendos desse fundo, pelo menos os últimos 4 meses, eles entregaram esse valor de 12 centavos. Mas se pegar um pouco mais para trás ali, eles entregaram 11, entregaram 10, 11, 10, então estava oscilando entre 10 e 11 e agora eles passaram a entregar 12 centavos por mês. Então assim, vamos utilizar ali uma média de 11 centavos. Com essas 4 cotas, eu estaria aumentando o meu dividendo mensal em 44 centavos. Se utilizar ali 12 centavos, então eu estaria aumentando em 48 centavos. Comparado ao valor que eu investi, então eu investi R$ 41,44 e estaria tendo um retorno mensal de 0,48. Então assim, é um valor acima de 1% ao mês. Por isso se dá ali o dividend yield desse fundo está em 12,77%, que ele consegue entregar um pouco acima de 1% ao mês. Referente à subscrição do MXRF11, visto todos esses fatores ali que influenciam na análise,
qual que é o preço atual, qual que é o preço de subscrição, qual que é o preço médio que você tem na carteira, quais são os fundos, né, os outros fundos imobiliários que compõem a carteira do MXRF11, quais são os CRIs, quais são as taxas atreladas a essas dívidas, partindo de todo esse agregado de princípios, todos esses fatores de análise, para minha carteira hoje faz sentido realizar a subscrição dessas cotas aí, tendo em vista que eu vou aumentar o meu dividendo mensal e, querendo ou não, em cima de uma oportunidade, comparado o preço atual com o preço de subscrição. Então, entra como uma oportunidade de compra dentro dos quesitos da minha carteira. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, deixa um comentário se ficou alguma dúvida, se você gostaria de saber mais sobre esse fundo, sobre quais são os outros fundos imobiliários que compõem a carteira dele, quais são os certificados ali de dívida que ele tem no portfólio dele, posso trazer um detalhamento mais a fundo. Não esquece de se inscrever também. E é isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui e valeu!